Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 331. Eis que a noite é passada, para mim surgiu o dia de Jesus, estou mais perto. Oh, que alegria, sempre mais eu vou crescendo nas virtudes do Senhor, para um dia ser perfeito no divino amor. Ó Jesus, por tuas bênçãos, glória sempre te darei, resgatado por seu sangue, só a ti servirei. Eis que a noite é passada, já surgiu a luz divina, essa luz é Jesus Cristo, que me ilumina, vem cingido de justiça e das armas do Senhor. Eu espero confiante ser um vencedor. Ó Jesus, por tuas bênçãos, glória sempre te darei, resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 95. Semeia a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra
filhos a Deus Criador, da imagem de Cristo os reveste, e perfeitos os fazem amor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus, ceifarei vida e glória eterna nos céus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Irmãos, vão mandando os pedidos de oração para nós orarmos a Deus nessa noite, tá bem? Antes, nós vamos cantar o hino 174. E a Irmandade também ajuda a compartilhar a live. Vai mandando para os seus contatos aí, avisando que o culto está no ar, tá bom? 174. Vós na verdade chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós tristes estareis, mas minha volta é breve e vos alegrará, e vossa alegria nunca terminará.
a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar agora, apresentar a Deus em santa oração. A Irmandade que estiver assistindo o Santo Culto, procure orar junto de nós, como nós sempre pedimos, sempre orientamos. Busque o Senhor de toda a alma, de todo o teu coração, para que você também possa alcançar essa comunhão com Deus, ter essa ligação com o céu, o Senhor bem pertinho de você. Nós vamos pedir a bênção do Senhor em favor de toda a Irmandade e que o Senhor também fale conosco pela sua palavra. Ajoelhados em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, entramos em oração diante da Tua presença na noite desta quinta-feira, para Te agradecer, Senhor, por todo o bem que nós temos recebido de Ti, para louvar ao Senhor pela beleza da Tua santidade. Senhor, não temos outro Deus além do Senhor na nossa vida, a nossa fé, o nosso coração, a nossa devoção total estão entregues na palma das Tuas mãos. Senhor, nós nos sentimos bem-aventurados, porque em todo tempo o Teu nome tem sido glorificado na nossa boca, pelas obras que Tu tens feito, pelos prodígios e maravilhas que Tu tens operado. Ó Senhor eterno, vem abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tocar em nós com o Teu Espírito Santo e nos fazer cada vez mais participantes do Teu reino, nos fazer cada vez mais participantes das delícias do Teu reino. Senhor, queremos Te agradecer pelo alimento, pelo calçado, pela bebida, pelo teto, pela coberta. Não tem deixado o Senhor faltar nada na nossa vida. Isso, Senhor, é motivo para nós muito glorificarmos o Teu santo nome. Senhor, como é bom Te servir, como é bom Te adorar, como é bom Te bendizer, Senhor, porque Tu és um Deus que nunca perdeu batalha. Senhor maravilhoso, queira abençoar a nossa Irmandade, que está, Senhor, em comunhão junto de nós, assistindo o Santo Culto nesse momento. Todos têm suas necessidades, seus medos, seus anseios e preocupações, mas todos estão ligados numa mesma comunhão. E precisamos, ó Deus, que o Senhor visite o nosso coração com a Tua presença, que o Senhor encha nosso coração da Tua paz, da Tua graça, e que o Teu nome possa ser sempre glorificado na nossa boca, na nossa vida. Senhor, queira abençoar o ministério da Tua obra nos quatro cantos da terra, onde estiver o Teu povo, que esteja ali também a Tua presença, a guia do Teu Espírito, a Tua ajuda. A Tua paz e a Tua graça maravilhosa possam ser derramados, ó Deus, possam ser, Senhor, tocados os Teus filhos com a virtude do Teu Espírito Santo. Oramos, Senhor, pelos pedidos de oração que foram mencionados na live, todos os que oraram, pediram, creem, porque querem, Senhor, alcançar de Deus misericórdia, beneficência e benevolência. Venha, ó Deus, a nosso encontro, segundo a multidão da Tua misericórdia, e abre-nos, Senhor, os Teus céus, para que possamos ser inseridos nas coisas de Deus e vejamos sempre, Senhor, o Teu operar na nossa vida. Bendito seja o Teu nome. Ajuda, Senhor, a nossa Irmandade em toda a terra, que está clamando, sofrendo com esta enfermidade da Covid-19. Nós cremos, Senhor, que Tu tens poder, que ao Teu mandado tudo obedecerá, que o Senhor é poderoso. Traz, Senhor, a cura para esse povo, traz a cura para todos nós, e que possamos, Senhor, em breve também cantar essa vitória diante de Ti. Oramos por aqueles que estão em viagem, a trabalho, a passeio, em missão. Final de ano as pessoas viajam bastante, queira guardar a todos, por amor do Teu nome, proteger debaixo das Tuas asas, dos perigos, dos acidentes, do mal e da aparência do mal também, Senhor. Ó Deus maravilhoso, queira nessa noite abençoar o santo culto e mandar do céu para nós a Tua santa e poderosa palavra. Vem falando com as nossas almas, com os nossos corações e nos ajuda a crer na Tua palavra, a colocar a Tua palavra em prática. Ajuda, Senhor, os que estão sofrendo perseguições por causa do Teu Evangelho, que possam ser fortalecidos, que possam ser animados por Ti e crer, Senhor, que a recompensa do homem e da mulher que serve a Deus não vem do homem, mas vem do céu, vem do Senhor. Assim guia o santo culto em todas as coisas e dá-nos graça de estar sempre debaixo da Tua vontade santa. Pedimos as Tuas bênçãos com gratidão a Deus. É no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente.
Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, nossos cultos todos os dias às 20 horas, cultos online, e às terças-feiras às 14 horas e aos domingos também às 10 da manhã e às 18h30. O culto de domingo mudou da live das 8 da noite para 6h30 da tarde. E os cultos presenciais aqui no Alphaville, domingos às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, tá bom? Que é realizado todos os sábados, depois de amanhã, às 10 da manhã tem o culto das nossas irmãs. Estão todos convidados para estarem aqui junto, convidadas para estarem junto de nós, das nossas irmãs aqui, glorificando ao Senhor. E aqui no Alphaville, às segundas-feiras, às 20 horas tem reunião de oração. Venham congregar, irmãos, cultuem conosco, tem todas as medidas de isolamento, a Irmandade é sempre muito bem-vinda. Vamos louvar a Deus com o cântico 388. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 a seguir. Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. A tentação de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Até aqui, irmãos. Amém. Se tivesse se ausentado para sempre, né, irmão? Mas foi só por algum tempo. E nas nossas vidas não é diferente. O mal, ele vai embora, mas ele volta. E voltará sempre. Porque essa é a função do mal, fazer o mal. Mas em contrapartida, as nossas provações também nos aproximam de Deus. Porque é por elas, e por intermédio delas, e por causa delas, que nós, reiteradas vezes, recorremos aos pés do Senhor. Buscando a misericórdia de Deus, pedindo ao Senhor perdão, graça em favor das nossas vidas, para que Ele tenha misericórdia de nós. E com o Filho de Deus não foi diferente, irmãos. Ele passou também por essa tentação, sendo privado como homem. Nós temos que lembrar que todas as coisas que Jesus passou aqui na terra, quando foi esbofeteado a sua face, quando foi expulso de Nazaré, quando irou-se lá no templo e pôs os mercadores para fora, quando foi crucificado, todas essas coisas ele passou como homem comum. E essas tentações que ele sofreu foram tentações que eu e você sofremos todos os dias. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então é necessário que nós nos lembremos que a nossa vida em nada se difere da vida de Jesus aqui e dos seus discípulos. Medos, preocupações, anseios, dúvidas. Nós somos cercados, irmãos, por uma multidão de pensamentos que em alguns momentos pregam em nós algumas peças e nos colocam em dúvida, nos colocam em medo, em alguma dissensão interna, algum conflito interno. Mas bem-aventurado você essa noite que está ouvindo a palavra de Deus e que você colocou no seu coração uma certeza viva, você nutriu no teu coração uma certeza viva. Eu creio, por fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele está cuidando da minha vida, do meu destino, da minha sorte, de tudo que é meu, está cuidando o Senhor. E por maiores que sejam as minhas provações, assim como o sol com toda a sua glória e a sua grandeza, tem que se pôr no cair do dia, um dia mais, um dia menos, as minhas provações também se porão no nome de Jesus.
Glória ao nome do Senhor. Entretanto, amados irmãos, é necessário que nós venhamos nutrir cotidianamente, diariamente, todo momento, todo tempo, essa fé dentro do nosso coração, pedindo a Deus que reforce o nosso espírito, pedindo a Deus que ajude na nossa mente, nos nossos pensamentos, que muitas vezes depõem contra a própria fé. A razão e a fé nunca terão comunhão, porque a razão humana só acredita naquilo que é visível, naquilo que é tangível, naquilo que é palpável. Já a fé não, irmãos amados. A fé acredita no impossível. Pode estar longe do jeito que for. A fé por si só traz para perto, faz enxergar, faz vislumbrar e, por fim, abraçar aquilo que almeja o nosso coração. E o Senhor foi tentado como homem, mas da mesma maneira como homem, estava firmado o seu coração nas coisas de Deus, estava com o seu espírito firmado nas coisas de Deus, como um servo. Ele não foi tentado como o Senhor, foi tentado como um servo. E por algum momento, o adversário também o tentou a mostrar a sua força, mais ou menos dar uma carteirada, falar: eu sou o filho de Deus, rapaz, olha com quem você está mexendo. Não, ele estava passando como homem, elevando no pináculo do templo, numa coluna alta, disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem, para que não tropece com teu pé em pedra. Esse era o Filho de Deus, era o Deus que era cuidado e recebia o zelo dos anjos, mas o homem não. O homem, Jesus respondeu, mas também escrito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória ao nome do Senhor. E é nesse momento que a nossa fé se mistura com a nossa intransigência, que a nossa fé se mistura com a nossa teimosia, com a nossa falta de humildade, com o nosso orgulho. Eu vou fazer porque Deus está comigo, e aconteça o que acontecer, Deus vai me guardar. Cuidado! Não é assim não. Não é pelo fato de Deus estar contigo que Ele vai se tornar seu empregado, que Ele vai fazer outra coisa se não cumprir os desejos de vossa senhoria. Não, irmão, tem que ter prudência. O Filho de Deus usou de prudência. Qual é a tua tentação essa noite? O que é que está tentando o teu coração? O que é que está tirando a tua paz? Faz agora, no nome de Jesus, um exame de consciência e olhe para você mesmo e veja se o teu maior inimigo nesse momento não tem sido você mesmo. Não tem sido eu mesmo, meu maior inimigo. E às vezes achamos que alguém da esquerda, da direita, da frente, de trás, um vizinho, um parente, um cônjuge. Cuidado, irmão, o teu maior inimigo, a única pessoa que pode boicotar os teus sonhos é você mesmo. É você mesma, minha irmã. E quando você se priva de sonhar, você se priva de usar o artifício da fé, você se priva de confiar no Senhor, você está tolindo a tua liberdade de crer. E está diminuindo em você a fé que foi dada por Jesus, o nosso Senhor. E esse ciclo ruim passará, mas outros mais virão. Então não é o jeito que a prova vem que vai decidir, que é determinante no teu processo, ou no processo do qual você está passando. É a maneira que você vai reagir quando ela chegar. Como você estará? Como estará o teu coração? Como estará a tua fé? Como estará a tua mente? Um balaio de coisas misturadas que você não sabe diferenciar mais o que é o que? Hoje o Senhor te visita com luz. Hoje Deus te visita com a virtude da palavra, glória ao nome do Senhor. Hoje Deus te visita com a paz de Deus e te põe uma lamparina sobre a tua cabeça, um guia, uma bússola no teu caminho, na tua embarcação, para que você navegue, para que você caminhe, para que você penda para o que é certo, para o que é bom. Hoje o Senhor te atrai como um imã para caminhos de bondade, para caminhos de retidão, para caminhos de fé, e por maior que seja a tua tentação, maior é o teu Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Tua tentação pode ser do tamanho que for. O teu Senhor é maior do que ela. O diabo pode estar mexendo aonde for na tua vida. Se as tuas estacas estiverem na rocha, se a tua casa estiver alicerçada na rocha,
vem o vento, vem a tempestade, vem a tormenta, mas a casa não cai, irmão. A casa não cai, minha irmã. Ela balança, pode destelhar, pode quebrar alguma coisa, pode torcer um pouco, mas cair não cai, porque ela está firmada na rocha. Por que o telhado das casas sai, irmão, no vento? Porque o certo era sair a casa inteira, porque o telhado está preso na casa. Mas como a fundação é mais forte do que o telhado vai e a fundação fica. Às vezes o teu telhado pode ter voado, mas o telhado a gente faz outro. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai te dar graça de ter a tua vida cheia de coisas boas, mas é necessário passar por essa provação, é necessário passar por essa tormenta, e o Senhor te chama de bem-aventurado, bem-aventurada, se você enfrentar essa tua tormenta cantando, se você passar por essa tua prova de cabeça erguida, servo de Deus, serva de Deus, levanta a tua cabeça no nome de Jesus, não atravessa esse ano de cabeça baixa, não deixa o adversário montado nas tuas costas, em nome de Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, crê na palavra do Senhor, e reconheça que você está no momento de tentação, que você está no momento de provação, você está sendo sabatinado pelo céu, e Deus está permitindo todas essas coisas te sobrevirem, para que você compreenda que a tua vida não está em você e nem é tua, mas que a tua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que a tua vida pertence a Deus. Que os teus caminhos pertencem a Deus. Que os teus projetos têm que ser projetos do coração de Deus. Se não está acontecendo assim, tem alguma coisa errada contigo. Clama o Senhor, Deus vai te ajudar. Clama o Senhor, Deus vai te abençoar. Deus vai te mostrar o caminho certo a seguir. Deus vai te dar uma luz no fim do túnel. Mas confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, disse o salmista. E ele tudo fará. Mas se não fizer assim, nós seremos, amados, como uma folha no vento, que para onde bate ela vai. Não, irmão, tua casa está firmada na rocha. Quero mandar de compartilhe essa palavra e faça chegar em muitas vidas, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, sofremos algum tipo de tentação em algum momento da nossa vida. Sofremos a incidência do adversário contra a nossa alma. O inimigo quer destruir os nossos sonhos. O inimigo quer destruir a nossa família. Quer destruir o nosso ministério. Quer destruir a igreja de Deus. Quer destruir a paz de Deus que está no teu coração. Quer tirar o teu emprego. Quer te lançar no vício. Quer destruir a tua fé. Mas no nome de Jesus, como o próprio Filho de Deus ordenou, Ele ordena hoje pela sua palavra na sua alma, no seu coração, vai-te Satanás, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que saia da tua vida toda tentação, que saia da tua vida toda prova, todo peso, toda perseguição, toda guerra, toda luta, que você se sinta agora aprovado por Deus. Você está passando no fogo, está passando no engenho, mas o Senhor está passando contigo. Glória a Jesus. Senhor está passando com a tua casa. A enfermidade é dura, a guerra é dura, a luta é dura, mas o Senhor é forte e poderoso. O Senhor é general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Animemo-nos, igreja de Deus. Recebamos nessa noite a virtude da palavra do Senhor. Dá glória a Deus aí na tua casa. A tentação vai acabar, irmão, porque é promessa de Deus. A noite passa, a tormenta passa, até a vida passa. Tudo termina, tudo tem um fim, irmão. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Hoje o Senhor vem te dizer: eu não tiro a prova, eu aumento a fé, diz o Senhor. Eu aumento a crença, eu aumento a virtude, eu aumento a unção da minha palavra. No nome de Jesus, receba uma unção nova essa noite. Aleluia! Receba uma unção da palavra de Deus. Receba um ânimo da palavra do Senhor. E enfrente as tuas guerras com a tua cabeça erguida,
com o teu coração ligado no céu, não com uma certeza humana, mas com uma certeza divina de que Deus está na tua vida. E de que os teus caminhos não são traçados por você. Não, irmão. A tua vida, os teus caminhos são traçados pelo Senhor. Ele é quem cuida do teu destino. Ele é quem cuida do teu deitar e do teu levantar. Muitos pensam em intervir na tua vida com um trabalho de feitiçaria, tirando você do sério, mexendo com a tua moral, mexendo com a tua paz. Não, irmão. Você é programado, você é dirigido, você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que cai sobre ti agora o domínio do Espírito de Deus. O Senhor te toma agora com a sua glória e não te deixa ser refém de demônio nenhum, irmão. Nem minha irmã, refém dos teus medos, refém das tuas incertezas, refém das tuas dúvidas. Hoje Deus te faz preso em Cristo Jesus. Hoje Deus te cobre com um manto de fé, de graça e de virtude. E essas coisas pequenas dessa vida não terão incidência sobre a tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmã. Essas coisas miúdas, essas coisas que o inimigo joga no teu caminho, essas pedrinhas, o Senhor vai soprar, vai varrer com a virtude da palavra de Deus. Confia no Senhor e guarda a palavra dentro do teu coração. Quando vier sobre você a tormenta, a tentação, a dúvida, chama pelo nome de Jesus e diz: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, não me deixa duvidar, Senhor. Eu creio que tu estás comigo. Fazendo assim, amados irmãos, não te faltará virtude, não te faltará fé, e nem a proteção do Espírito Santo de Deus. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Oremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor, soberano Deus. Voltamos aos teus pés em santa oração nessa noite para te agradecer por tudo que tu tens feito por nós. Já cultuamos a Deus, nosso culto racional, já oferecemos a Deus a nossa adoração, nosso carinho, nosso cuidado. E queremos, Senhor, te agradecer por tudo que tu nos tem proporcionado. Sabemos que tudo isso é bem de Deus, é bondade de Deus para a nossa vida. Fazei, Senhor, com que a tua palavra esteja gravada na tábua de carne dos nossos corações. E que nós venhamos dar valor para ela, crer nela de todo o nosso ser. Derrama sobre a vida do teu povo uma unção especial, um coração encorajado, ligado nas coisas do céu. Por maiores que sejam as nossas lutas, certeza absoluta que são menores do que o nosso Deus. Guarda-nos de regresso para casa, e todos os demais que estão voltando do trabalho, ou indo ao trabalho, ou que já estão nas suas casas recolhidos, que possam sentirem-se abraçados por ti, Senhor. Bendito Deus, abençoa nas ofertas, que o teu povo possa contribuir para a tua obra também. Em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos, irmãos, nos despedir com o cântico 311, 311. Espírito derrama
Glória a Jesus. Irmãos, na descrição do vídeo tem os dados bancários e a nossa chave Pix para os irmãos que querem ajudar nas ofertas da obra de Deus. A chave do Pix é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a boa palavra estejam nos nossos corações. Amém.